Nesta festa, ou melhor, nesta solenidade em que celebramos a Natividade de São João Batista, convém, caros fiéis, penso eu, meditar ainda sobre a pessoa, sobre a importância da pessoa e da missão daquele que, falando então já da sua pessoa e da sua missão, é o último profeta do Antigo Testamento e ao mesmo tempo o precursor do Senhor. Precursor do Senhor, o que significa isso? As Escrituras explicam. Ele foi escolhido e enviado para preparar o caminho do Senhor. Para preparar os caminhos do Senhor. E de que maneira isso acontece? O que significa preparar o caminho do Senhor? Uma outra passagem bíblica explica o significado desta primeira expressão. Significa preparar um povo bem disposto para o Senhor. Um povo bem disposto para o Senhor. E o que significaria? Significa um povo pronto, convertido, pronto mesmo para não só receber, mas acolher nosso Senhor Jesus Cristo que vem, o Verbo eterno, que se fez carne e vem a nós, acolhendo tudo o que Ele traz. Verdade, graça, comunhão e união com Deus. A inabitação da Santíssima Trindade em nós, santidade, salvação eterna, vida eterna, tudo isso traz o Filho de Deus a nós. Ele que é o Salvador. São João Batista tem então a importante missão de preparar o caminho do Senhor, um povo bem disposto para que acolha, através de um processo sério, real de conversão, toda esta maravilha que nos é oferecida tão generosamente. É claro que é uma grande missão. E como é que ele vai fazer isso? Vamos então voltar ao texto bíblico e encontrar ali uma outra expressão que fala de algo bem concreto, espiritualmente falando, de uma forma metafórica. Ele diz assim, ele vem para preparar o caminho do Senhor, para que a rota, o caminho seja aplainado, que montes sejam abaixados e vales sejam preenchidos. É uma expressão que se nos apresenta um pouco enigmática, mas que tem um significado concreto perfeito em âmbito espiritual. Vamos então voltar à sua missão primeira. Preparar os corações, favorecer a conversão dos corações e almas para acolher o Senhor, porque sem esse tipo de mudança, sem a abertura que vem da mudança da conversão, não tem como. Ora, o que significa, por exemplo, abaixar os montes? E o que significa preencher os vales? Vamos considerar algo bem importante, bem concreto, caros fiéis, com relação à conversão de todos, inclusive a nossa. Há certamente obstáculos para que aconteça a conversão na vida de uma pessoa. Eu não quero aqui apresentar a lista completa, não é o caso, mas pelo menos 2 obstáculos muito importantes, na minha opinião, dos mais importantes. O primeiro grande obstáculo para a conversão é a ignorância. Ignorância em campo religioso. Simples assim. Que alegria no meu coração quando eu encontrei, num apostolado muito fecundo, um ensinamento doutrinal claro e percebia que pessoas, a centenas e milhares, convertiam-se pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e tal conversão era facilitada por ensinamento tão claro daquele homem, daquele professor. Que Deus o tem. Sim, o povo padece por falta de conhecimento. Quantas conversões são impedidas porque não temos acesso ao conhecimento que deveríamos ter e que faria toda a diferença se o tivéssemos. O outro obstáculo é o orgulho. Penso que todos aqui vão concordar comigo. Como este obstáculo, ele é mesmo cruel, no sentido de impedir grandes conversões, grandes, pequenas. Não é? Ora, nessa imagem, por que não associar ao orgulho aquela montanha? Que essa montanha seja arrancada, eliminada, abaixada, que o orgulho seja superado e assim dê espaço. Permita que a graça de Deus opere maravilhas no coração humilde e assim teremos uma boa conversão. Vales sendo preenchidos, ora, quantas lacunas no processo da nossa formação, enfim, quantas coisas desconhecemos. O fato de preencher esses vales representa o conhecimento que adquirimos e que vem cobrir essas lacunas que nós conhecemos na nossa vida. Pois bem,
uma reflexão simples a partir de expressões bíblicas conhecidas e que falam certamente desta missão tão nobre de São João Batista. Em primeiro lugar, ele, porque sendo precursor, ele, de uma maneira toda especial, deveria fazer isso. Mas é claro, caros fiéis, que eu gostaria de pensar nisso tudo, na nossa vida também. Porque, claro, guardadas as proporções, de uma certa forma, todos nós, batizados que somos, nas mais variadas condições, estados de vida e vocações, nós temos a graça também de viver este tipo de missão, segundo a condição de cada um, de preparar o caminho do Senhor para outras pessoas e também para nós mesmos. Mas deixe-me voltar a São João Batista. Ora, como é que São João Batista realizou essa missão tão importante? É claro que ele, à sua maneira, sendo voz que gritava no deserto, não veio trazer a plenitude da revelação como o nosso Senhor, para quem ele preparava o caminho, isso é bem verdade. Não competia a ele transmitir tudo aquilo que nosso Senhor transmitiu de maneira perfeita e única, mas é bem verdade que disse tantas coisas, esclareceu tantas pessoas em termos doutrinais e morais. Como assim? Vejam, quando São João Batista dizia às pessoas: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, numa só frase ou duas, muito eloquentes, muito densas, ele diz muita coisa. Vejam, olhem para ele, tudo está nele, tudo se resume nele, na ação dele, ele é o Salvador. Só para dar um exemplo, por exemplo, de esclarecimento que faz toda a diferença, que ajuda, por exemplo, hoje em dia, pensemos hoje em dia em alguém que diga isso, é Jesus e não outro, é Jesus. Jesus unido à sua igreja, é a sua doutrina, que é a doutrina da igreja ao mesmo tempo, está tudo ali. Uma afirmação clara, contundente, sem ambiguidade. Como isso ajuda as pessoas a não quebrarem a cara e não perderem tempo buscando a salvação, a graça e a verdade lá onde elas não estão, estas realidades santas, entendem? Então, sim, ele ajudou muita gente a entender, ele esclareceu, ele disse, ele tirou a sua maneira, segundo a sua condição, segundo a sua vocação específica, muita gente da ignorância, levando todos para Jesus e, portanto, para a verdade que ele trouxe. Mas tem mais. Ele combateu a montanha ou montanhas de de orgulho, egoísmo também, através, por exemplo, da humildade de vida que habitava a sua alma. Há duas formas de ajudar alguém, há mais de duas, na verdade, mas pelo menos duas principalmente, formas de ajudar alguém a adquirir as virtudes e, de maneira especial, a humildade, através do ensino, por palavras ou por exemplo, e através da oração. Ora, São João Batista, ele falou de maneira muito eloquente sobre a importância da humildade, mostrando a si mesmo, porque ele a vivia de uma maneira muito profunda, ele que expressou, que ilustrou a profundidade desta humildade que o habitava, através de frases que nós conhecemos muito bem. Quando, por exemplo, ele dizia: é necessário que o Cristo cresça e eu diminua. Ora, como não entender nisso expressão de grande e profunda humildade? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou então, falando do Cristo ainda, eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. É uma outra expressão muito eloquente de humildade, que ilustra a humildade que o habitava. E as pessoas entendiam isso, entendiam a sua palavra, a palavra perfeitamente concorde com o seu estilo de vida, que aliás era muito ascético, homem habituado à pobreza, ao desprendimento, ao recolhimento, à oração, a viver de maneira simples, grande asceta. Uma forma bem de vida, bem concorde com a humildade. Bom, palavras poucas e imperfeitas para falar da grandiosidade que Deus permitiu na vida deste homem, deste grande santo. Agora, para concluir, quero falar de nós. Nós temos a graça, a alegria de participar desta missão, entendam a ideia, de participar desta missão, de preparadores do caminho do Senhor, através da transmissão do conhecimento que temos, de um bom testemunho de vida, o que também é transmissão da verdade, através do exemplo,
mas levando uma vida virtuosa, a começar pela humildade. É claro que a humildade e as virtudes todas garantem um apostolado fecundo, uma ação fecunda em favor das pessoas, em favor da conversão das pessoas. Eu peço a São João Batista, nesse sentido, que nós possamos participar da alegria dele, da alegria de preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas e também para nós. Preparar o caminho do Senhor que vem a nós, lutando, em primeiro lugar, nós mesmos, em favor de nós mesmos, contra estes obstáculos que eu apontei há alguns instantes. A ignorância, facilmente remediável através de uma boa instrução. O orgulho, principalmente através da oração, implorando a Deus que arranque de nós este mal e nos dê a virtude contrária. E, além de nos dar, nos aumente, que Ele aumente essa virtude em nós. Já disse tantas vezes, e repito aqui, de todos os pedidos que fazemos, em meio a tantos pedidos que fazemos, alguns muito importantes que nós esquecemos. Por exemplo, o pedido de que Deus nos dê e aumente a santa humildade. Falando ainda de João Batista, ele tinha a humildade em 2 níveis, natural e principalmente sobrenatural. Ele que já era habitado pela graça desde o ventre materno. E sendo habitado pela graça, era habitado por todas as virtudes sobrenaturais. E, em primeiro lugar, a virtude da humildade. Então, caros fiéis, que ele, sendo exemplo para nós, perfeito desta virtude, somente após Jesus e Nossa Senhora, sendo o exemplo perfeito para nós, nos inspirando já, que ele interceda por nós. Para que conservemos, para que recebamos, adquiramos esta virtude em primeiro lugar e todas as outras, ela que é base de tudo, e que essa virtude aumente em nós para o nosso bem e para o bem de tantas pessoas, favorecendo a conversão das pessoas pelo acolhimento da humildade, porque sim, existe um versículo em um dos Salmos que diz o seguinte: um abismo atrai outro abismo ao fragor das cascatas. O mal que nós fazemos suscita outros males, da mesma forma. O bem que fazemos chama a outras práticas boas. Virtude chama virtude, prática virtuosa chama prática virtuosa. Quando nós vivemos a humildade, isso tem o poder, desde que seja autêntico, isso tem o poder de suscitar nas pessoas abertura para viverem elas também esta santa virtude. Então, que São João Batista, que Nossa Senhora em primeiro lugar, nos obtenham, por sua intercessão, a graça de acolher essa virtude, de nos ajudar, de ajudar as pessoas a acolher nosso Senhor e todo o tesouro que Ele traz para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.